Vamos para a palavra de Deus, então. Eu gosto de um texto, está lá em Provérbios 16:3, eu acho que está lá. É esse aí mesmo, que diz aí, ó: entrega ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão estabelecidos. Se tem alguma maneira melhor de nós começarmos a semana, eu desconheço. Como é bom a gente poder, no início da semana, porque domingo a gente pensa que é o último dia da semana, mas na verdade é o primeiro. Como diz meu filho, por isso que segunda se chama segunda, porque é o segundo dia da semana. Ele saiu com essa, eu disse, faz todo sentido, né? E depois terça, quarta e assim por diante. Então que bom quando a gente tira esse tempo, quando a gente coloca a nossa vida diante do Senhor. Todos nós temos planos, todos nós temos objetivos. E quando nós confiamos ao Senhor as nossas obras, os nossos desígnios, eles acabam se estabelecendo, é o que diz a palavra de Deus. Nós estamos falando, gente, desde o final do ano passado, sobre prioridades. Lá em Mateus 6:33, Jesus, ele, depois de falar sobre inúmeras coisas importantes da vida, ele diz que nós temos que aprender a colocar em primeiro lugar as coisas principais. Colocar em primeiro lugar, eu até usei uma frase que a gente tem que fazer das coisas, ou da coisa principal, a principal coisa da nossa vida. E aqui ele diz, mas buscar em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas, e a gente estudou o que ele fala antes disso, elas vão sendo acrescentadas. Quais são essas coisas? São as necessidades básicas que nós, como seres humanos aqui nessa terra, temos. E ele ensina a buscar primeiro o reino de Deus. E nós então temos falado todo domingo à noite sobre prioridades, e nas quartas-feiras à noite, gente, eu faço um super convite para vocês. A gente tem estudado as parábolas de Jesus, são mais de 40 parábolas de Jesus. Nós começamos ano passado e cada quarta-feira a gente se debruça em aprender as parábolas. Por quê? Porque as parábolas também são uma forma de nós aprendermos a respeito desse reino de Deus, que Jesus nos orienta a buscar em primeiro lugar. Então, quarta-feira a gente tem trabalhado nessa área, e a gente vai, pelo que eu percebi assim, quase até o final do ano, porque começamos no final do ano e são mais de 40, a gente tem só 52 quartas-feiras no ano, e uma ou outra a gente tem alguma coisa diferente por uma questão de programação, então a gente vai até o final do ano, vale muito a pena. Mas hoje eu quero falar sobre alguns princípios de vida, que nós temos que ter como prioridades, todos eles ensinados na palavra de Deus, especialmente por Jesus. Jesus ele vai ensinar no famoso Sermão da Montanha, ele vai nos falar sobre algumas práticas espirituais. Lá em Mateus 7:24, ele fala sobre a parábola, é uma das parábolas, que não foi ministrada ainda inclusive. Sabia que esse foi o primeiro texto público que eu li, bíblico, primeiro texto público. Eu fui escolhido, não por meritocracia, mas por bobice, eu acho mesmo. Lembra que quando a gente formava no ensino médio, meu tempo era segundo grau. Quem é do segundo grau, levanta a mão. Fechou. Aí, quando formava, tinha como é que chama? Orador? Era orador? Tá, então é isso aí. Aí fui escolhido orador da turma. E aí foi bem no ano que eu tinha assumido esse compromisso com Cristo. Foi no ano que eu me batizei também. E aí eu estava evangelizando toda a minha turma. E eu me lembro que eles diziam assim, Cássio, tá, tu fala, mas tu não fala nada dessas coisas de igreja aí, tu não fala nada de Deus, o negócio é da turma aqui. E aí eu escolhi essa parábola para falar, porque quer ver é dizer para mim não fazer uma coisa, é possível que eu faça exatamente aquilo que você disse para eu não fazer. Quando meu filho quer que eu corra, ele diz assim, não corre, pai.
não corre, eu duvido tu correr. Não, tu não vai correr. E aquilo chega a me dar um tique, sabe? Não é de bobice, é uma coisa dentro, sim. Não vai lá, daí que dá vontade de ir. Sim, não é assim que a gente é, gente. É um saco isso, né? Mas enfim, vamos voltar aqui. E aí, então, eu trouxe o que eles disseram para não levar. Esse foi o primeiro texto, então, publicamente, né? Todos os pais, aquela galera lá. E eu falei sobre essa parábola aqui de Jesus, porque ela é muito interessante. Ela é o final de um sermão, por isso que eu estou iniciando por ela. Jesus, ele diz assim: todo aquele que ouve estas minhas palavras, quer dizer, aquilo que ele tinha ensinado, e as pratica, é comparado, ou será comparado a um homem prudente. Nós estamos em um ano de sabedoria. O que é a prudência? A prudência, a Bíblia diz que ela anda junto com a sabedoria. Atenção, imprudentes. A prudência é irmã da, se não é irmã, é prima. É parente, próxima. É prima irmã. E aí Jesus disse que uma pessoa que ouve as palavras que ele ensinou e as pratica, é comparado a um homem prudente, que edificou, que construiu a sua casa sobre a rocha. E aí caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu. Por que a casa não caiu? Porque ela estava construída sobre a... Que rocha é essa? É Cristo. É construir a vida, a nossa vida, sobre aquilo que Jesus ensinou. Conduzir a nossa vida na prática desses princípios. E aí diz a palavra, e é interessante, gente, porque os dias difíceis, eles vêm sobre todos. É sobre todos, e esse texto é claríssimo. A Bíblia não diz, eu acho tão interessante, existem muitas mensagens sobre um evangelho que é triunfalista, quer dizer, que dá tudo certo. Isso não é verdade. Se tem uma coisa certo, é que a vida não vai dar certo. Anota essa sabedoria para você. Quem aqui já construiu com um projeto? Teve um projeto bonitinho e construiu. Quem já fez isso? Quem já fez, gente? O resto tudo foi gambiarra. Tá, então, para quem aí? Deu tudo certo, fazendo certinho conforme o projeto. Deu tudo certo, sim ou não? Não. Você vai abrir um negócio e não dá tudo certo. Não dá tudo certo, gente. O que Jesus, ele nos ensina aqui, é que aquele que praticar aquilo que ele ensinou, apesar dos desafios, diante dos desafios, a promessa é que nós seremos guardados, nós seremos mantidos de pé. É isso que ele promete. Porque tem tempestades na vida, por exemplo, as tempestades na vida de Jó. Tempestade na vida de Jonas, está tudo certo. Por quê? Porque Deus disse para Jonas, vai para Nínive. O que ele fez? Foi para o outro lado. Escuta isso aqui, talvez faça sentido para alguns aqui. Deus disse para Jonas, vai para onde? Nínive. Ele foi para o outro lado. Aí veio um mau tempo sobre o barco que ele estava, para fazer o quê? Para fazer Jonas voltar para o caminho que Deus tinha orientado a ele. Então é o seguinte, quando você começa a andar na contramão daquilo que Deus te pede, fica tranquilo, porque o teu barco tende a afundar, mas a ideia não é que o teu barco afunde, a ideia é que você volte a andar dentro daquilo que Deus te chamou. Estão entendendo, gente? Sim ou não? Talvez tem gente aqui que a tempestade está pegando. Isso aqui que Deus está dizendo é porque tu está indo para o lado errado. Agora, tem outras tempestades na vida que não faz sentido. No Natal aqui eu preguei sobre aquele momento que Jesus vai atravessar o lago, e Jesus vai lá para o fundo do barco dormir, e veio o mau tempo. E foi difícil, porque pensa comigo, eles eram adultos, alguns daquele barco eram pescadores. E veio aquele mau tempo. Gente,
quando você está com pessoas, vamos lá, Jesus era filho de quem? Qual era a profissão de José? Carpinteiro. Então assim, ele não era filho de pescador. Agora, no mínimo, Pedro, Tiago e João, não sei se mais alguns dos discípulos, esses eram o quê? Então os bichos eram bons no barco, porque eles tinham experiência. Por isso que eles demoram para chamar Jesus. E quando eles chamam Jesus, já está desesperando. Eles já estão desesperados. Com certeza eles fizeram tudo aquilo que estava ao alcance deles. Mesmo assim veio mau tempo. E aí eles acordaram Jesus, e eu acho que no apavoro, até de forma sarcástica: Jesus, tu não te incomoda se a gente morrer, está tudo certo, é isso aí mesmo? Eles falam para Jesus exatamente: Jesus, tu não, está aí. Quer dizer, existem coisas na vida que a gente não escolhe, que acontece. Agora, se nós estamos em Cristo, firmados em Cristo, a nossa vida está segura nele. Não quer dizer que a gente não vai viver dias difíceis, mas quer dizer que apesar das dificuldades, Jesus estará conosco. Ele é o Emanuel, Ele é Deus. A palavra Emanuel significa Deus conosco. Então, o primeiro princípio que eu quero trazer para nós hoje é sobre a importância de você não abrir mão, nesse ano de 2024, de práticas espirituais, tais como oração. Oração. Outra, a palavra, porque dentro desse mesmo texto aqui de Mateus 7:24, ela fala, o texto fala: aquele que ouve estas minhas palavras. Então assim, a importância de nós estarmos expostos à palavra de Deus. A grande verdade é que a maioria não lê Bíblia. Deveria, mas não lê. Então assim, sempre que você puder estar diante de um ensino bíblico, e essa é uma regra que nós temos aqui, como igreja, todo mundo aqui sabe, a nossa igreja ela tem que ser, primeiro, cristocêntrica. Cristo é o centro, Ele é o centro da Bíblia. Bíblica, cristocêntrica, Jesus, o centro, bíblico. E terceiro, tem que ser saudável. Tem que ser equilibrado. Nossa igreja tem que ser temperada com sal. Toda a liderança aqui tem essa ciência hoje. Então você pode sentar aqui e ter certeza que você vai ouvir princípios espirituais. Então, eu quero trazer esse primeiro ponto. Uma vida de oração. Gente, desenvolva. Deus não está preocupado com o seu muito falar. Porque Jesus mesmo disse que algumas pessoas achavam que pelo muito falar elas seriam ouvidas. É um engano. Mas a oração é simplesmente o nome que foi dado à nossa comunicação, à nossa comunhão com Deus. Então desenvolva, e isso é um desenvolver, esse hábito de, por exemplo, apresentar a sua semana ao Senhor. Colocar diante do Senhor, não pedir apenas, mas apresentar ao Senhor. E inclusive ter a coragem de dizer para Deus o seguinte: Deus, esse é o meu plano, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Porque a vontade de Deus, gente, existem três vontades: existe a vontade de Deus, a vontade do homem e a vontade do diabo. A vontade de Deus é a melhor, por quê? Porque ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus sempre faz bem, a vontade de Deus é a melhor. A nossa, nem sempre é tão boa assim. Não é tão assertiva assim. A de Deus é boa, agradável, eu gosto dessa terceira palavra, ela é perfeita. Ela não é muitas vezes aquilo que a gente esperava. Sabe quando você queria uma coisa, mas alcança outra e você pensa: bah, mas isso aqui
exatamente o que eu precisava. Estão entendendo, gente? Sim ou não? Sabe, você pensa uma coisa na sua vida, mas acontece outra. Aí você, pô, mas eu acho que isso aqui é o meu, acho que isso aqui é exatamente o que eu... Essa é a vontade de Deus. Ela é exatamente aquilo que a gente precisa, mas não sabia que precisava. Então, essas práticas espirituais de apresentar a nossa vida a Deus, através da oração, de novo, não só petição, não entender que Deus é o Aladim que você esfrega ali, enquanto ora o que era mesmo? Uma lâmpada? Não estou lembrado, para mim não era uma lâmpada, era tipo um bule, não era tipo um bule que ele saía de dentro assim? É uma lâmpada? Ah, então tá bom. Tá aí alguém que entende Aladim ali, gente. Aí esfrega ali, Deus vem, qual é o teu pedido? Entende? Não. A ideia, o propósito de Deus com o homem é o quê? Relacionamento. E que o homem alinhe a vida dele à vontade de Deus. Vamos lá. Vamos pensar a família. Vamos pensar, nossa vida com Deus. Vou usar só uma metáfora com família. Como é bacana quando a família se reúne e alinha. Para onde nós vamos ir? Para lá. Esse alinhamento que a gente tem com a família, ou que deveria ter com a família, é o mesmo alinhamento que nós temos que ter com Deus. Deus, minha ideia é ir para lá. E isso é através de oração. E é a importância, olha só gente, lá em Lucas 6:12, vai mostrar aqui que Jesus, ele se retirava, ele deixava os discípulos, naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar. E ele passou a noite orando a Deus. Então, é uma prática espiritual. Nós tirarmos esse tempo para nós orarmos. Um outro princípio espiritual que Jesus ensina em Mateus 6 é o princípio do jejum. A oração no secreto, você fechar a porta do seu quarto, entrar e falar com Deus. A prática da adoração. Essas são práticas espirituais que nós devemos desenvolver. Então, o primeiro princípio que eu quero trazer para nós hoje é, em 2024, estamos começando o ano, mas como o Adriano bem disse, eu já tinha feito essa reflexão hoje, meu Deus, foi sexta que eu fiz, já é 20 de janeiro. Parece que a gente virou o ano, 20 de janeiro. Vocês sentiram isso também, gente? Sim ou não? Aí pensa comigo, então, 1 de 12 foi. 1 de 12 foi. Então, quando a gente piscar o olho, vai ser o quê? 2025. É muito linda. O Anderson até citou isso aqui quarta-feira. O Salmo 90:12, que é o Salmo de Moisés. É uma oração esse Salmo aqui. Moisés, ele ora. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Não é contar dia 20, 21, 22, 23. Ensina-nos a olhar para a nossa vida. E olha só para quê? Para que alcancemos um coração sábio. Ensina-nos, Deus, a não desperdiçar a nossa vida. Eu creio que a maior, Rick Warren ele diz isso, a maior tragédia da vida não é a morte, mas é passar por essa vida terrena, sem entender o seu propósito. E o nosso propósito, ele está em Deus. Como que eu descubro o meu propósito, Cássio? Em Deus. Vou dar um exemplo para vocês que é outra alegoria, tá? Um dia eu fui jogar futebol e esqueci a minha chuteira. E aí eu comecei a perguntar para a galera do time se alguém tinha visto a minha chuteira. Aí disseram assim, a tua chuteira está com o fulano. A partir do momento que disseram isso, o que eu fiz? Eu comecei a procurar a chuteira ou o fulano? O fulano. Porque a minha chuteira estava com ele. Você quer saber o seu propósito? Te aproxima de Deus. Porque com ele você vai entender o seu propósito. E você vai perceber
que o seu propósito está muito alinhado com aquilo que você já viveu, com aquilo que você tem vivido. Não é uma coisa miraculosa. Eu não entendo o propósito assim. Mas você vai entender que tudo que você viveu, tem um propósito. Então, em 2024, desenvolva essas práticas espirituais. Por quê? Porque elas vão te conectar com Deus. Gente, você veio na igreja hoje. E que ambiente bacana hoje. Hoje não, sempre, né? A gente pode falar isso aqui. A gente tem vivido aqui momentos muito edificantes na presença de Deus. Segundo ponto, a gratidão e o reconhecimento. O pastor Ronaldo trouxe uma parábola aqui do filho pródigo, falando sobre a parábola do filho pródigo, e naquele dia, ficou algo muito gravado no meu coração. Por quê? Porque o filho pródigo, ele era um insatisfeito inconsciente. O famoso era feliz e não sabia. Aí ele estava com o pai, e o pai é Deus, e o filho somos nós. Ele estava com Deus e achava que não estava bom, que se ele se afastasse de Deus, a vida dele ia melhorar um pouco. Aí ele se afasta do pai, e aí ele se torna um infeliz inconsciente. Quer dizer o quê? Ele achava, porque infeliz inconsciente, porque ele nem sabia que ele era infeliz. Aí a vida começa a dar as pancadas nele. Aí ele se torna um infeliz consciente. Ele diz assim: poxa, na casa do meu pai, os trabalhadores têm abundância, e eu aqui estou passando fome. Aí ele se torna o quê? O infeliz consciente. Agora ele era infeliz e sabia. Olha o ciclo. Infeliz, aliás, feliz e não sabia. Infeliz e não sabia, agora ele é infeliz e sabe. E aí ele volta para a casa do pai. Agora ele é um consciente feliz. Agora ele sabe que ele é feliz na presença de Deus. Seja grato, seja satisfeito. Não pense que as coisas que o mundo oferece são melhores do que aquilo que Deus coloca diante de nós. Lucas 10 e 21, a Bíblia vai trazer N exemplos, né? Jesus, toda vez que, o milagre da multiplicação dos pães, ele pega 5 pães e 2 peixes, e ele é grato. E aqui, diz o texto, que naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai. A gratidão de Jesus. E por quê? Por aquilo que Deus estava ensinando. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Então, desenvolver uma vida de gratidão. A gratidão gera contentamento, gente. Gratidão gera contentamento. Você nunca vai se sentir abundante. Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em... Agora anota um princípio aí: não há abundância sem gratidão. Não existe. Quando você vê alguma pessoa abundante, quando você vê alguma pessoa plena na vida, a pessoa está plena, a pessoa ela está radiante, ela está abundante, tenha certeza que essa pessoa está com um sentimento grande dentro dela de quê? Gratidão. Porque não existe abundância sem gratidão. Por que será que Jesus, aliás, que a Bíblia vai condenar tanto a murmuração? Vai punir a murmuração. Preste atenção. O povo que ficou 40 anos no deserto, um dos motivos deles ficarem lá foi a murmuração. Porque Deus tinha tirado eles do Egito, da escravidão do Egito. E agora eles estavam no deserto. E ao invés de serem gratos pela libertação, lá eles eram escravos, mas eles diziam o seguinte: bah, mas lá tinha pepino. O que mais eles falavam? Não lembro agora o que tinha mais. Tinha as coisas que eles comiam lá.
Daí eles estão com vontade de comer carne. Deus não é vegano, viu? Porque o povo queria carne, e Deus mandou as codornizes, aves do céu. E aí diz que eles comeram, tem coisa até nojenta assim, mas que a Bíblia traz, que eles comeram até sair pelo nariz. Quando sai pelo nariz, você sabe. Tanto que eles comeram. Apesar disso, eles murmuravam. Como eles murmuravam, gente? Como tem crente que murmura? Isso aqui é igreja de crente. Todo aquele que crê é o quê? Crente. Mas fica tranquilo. Pode rapar o sovaco aqui, tá? Fica em paz. Pode cortar o cabelo, pode maquiar o rosto, porque Deus olha a mesa para o nosso coração, tá? Não precisa andar na carona da bicicleta assim, sabe? Lembra disso? Andava assim, né? E assim, ó. E os caras, naquele tempo não tinha calça slim. Aí os crentes, eu vi passar isso na rua, por isso que eu nunca quis ser crente, gente. Eles botavam uma borrachinha aqui na calça social de tergal. Tergal. Quem sabe o que é a calça de tergal? Passou dos 40. Aí botavam uma borrachinha aqui para não pegar na correia, entendeu? Tinha todo um mecanismo. E a irmã ia atrás com um saião, aqui e a Bíblia aqui, ó. Eu vi. Eu pensava assim, tô fora. Eu lembro que eu ia jogar bola numa praça e tinha uma igreja, assim, a uns 20 metros da praça, gente. Aí, a nossa recepção é bacana, eu sempre cuidei isso aí. Quando a gente tinha lá na estação, eu me lembro que a gente fez um hall de entrada, assim, construiu para quê? Para o recepcionista não ficar bem na porta, sabe? Porque assim, eu tinha uma vergonha, gente, vergonha alheia. Eu estava indo jogar bola e o pessoal da recepção, eles ficavam assim da porta para a rua, então já era calçada. E daí o louvor tocando, eles ficavam assim, ó. Mas do lado de fora, imagina, gente, o pessoal da recepção ali. Não tem como tu achar que é normal, né? Mas tanto me arriei, que Deus disse, eu vou pegar esse desgraçado. Eu vou pegar esse aí para ele, vai ver só. Hoje eu sei o que eles sentiam. E isso aqui não tem como a gente sentir se não for uma obra do Espírito Santo. A gente vê como é bom ser crente. Sem doutrina, pela palavra, pela presença de Deus, como é bom estar diante de Deus. Quem tem vivido isso, já viveu isso. Quem sabe você está aqui para começar a viver isso. Vale muito a pena. Então, gente, segundo princípio é, seja grato. Seja grato sempre. Deus não ia dar essa instrução. Tudo que Deus nos pede, gente, tudo que Deus nos pede, é porque tem algo a acrescentar na nossa vida, gente. É fato. Se a murmuração é um problema, pare de murmurar, gente. Como tem pessoas que murmuram, que reclamam. Não importa o que acontece na vida, a vida é uma murmuração, uma reclamação. Seja mais grato. E tem alguma coisa que está te angustiando, o que a Bíblia orienta? Apresenta isso ao Senhor. Não andeis ansiosos, diz a palavra, por coisa alguma. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes faz o quê? Apresenta aquilo diante de Deus. O que é que está te angustiando? Apresenta para Deus. Entrega para Deus. Você vai ver o alívio que essa espiritualidade, essa prática espiritual, ela traz. Terceiro ponto, em 2024, congregue. Por que congregar, gente? Filipenses 4:6 está aí, ó. Antes de andar ansioso, ó, sejam conhecidas diante de Deus. Aqui tem um princípio que eu gosto de adotar. Voltei para o 2 de novo, rapidinho, tá? Tem um princípio que eu gosto muito de adotar aqui, tá?
eu peço, ou eu clamo, mas sempre no final, eu já tenho essa prática fundamentada nesse versículo, não é meu, é desse texto. Então apresenta para Deus, ou clama a Deus, e no final faz o quê? Já agradece pela resposta, mesmo que não seja aquilo que você gostaria. A resposta vai vir. Terceiro ponto, congregue. Por quê? Porque, gente, o ambiente, ele sempre contribui na nossa vida, ou não, depende do ambiente. Olha o salmo que a gente orou hoje, Salmo 1, o que ele diz? Bem-aventurado o homem, o ser humano, tá? Que não anda no conselho dos ímpios, não para no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos... Então ele está falando aqui do cuidado com o ambiente. É só você ler. Cuidado com os ambientes. Lá em 1 Coríntios 15, 33, o apóstolo Paulo ele vai dizer, não vos enganeis, ó, não se enganem. Ó, cuidado com o engano. As más conversações, tem uma outra tradução que diz as más companhias, corrompem bons costumes. As más companhias corrompem os bons costumes. Então, cuidado que nós temos que ter com os ambientes. Por isso que a palavra nos orienta, lá em Hebreus 10 e 35, vai dizer que nós não devemos abandonar a nossa congregação. Muda aí para nós, por favor. Acho que eu errei o texto, possivelmente eu devo ter errado. Acha aí, Kelly. Tu está muito parado aí, Kelly. Acha o texto aí. Não abandoneis a vossa congregação, mas eu acho que é esse. Viu que é esse? Não deixemos de congregar, como alguns fazem, ó. Antes façamos admoestações e tanto mais. Por quê? Porque quando você congrega, não só o fato de vir à igreja, mas você estar envolvido. Tem falado para as pessoas, participe de um PA, esse programa de acolhimento que a gente tem, participe. Como foi bonito de ouvir o pessoal aqui, que membrou agora em janeiro na igreja, muitos deles que participaram de PA, que disseram, não fosse esse pequeno grupo, possivelmente não estariam aqui. Então a importância de nós andarmos, estarmos em comunhão com as pessoas certas, tá, gente? Comunhão você tem, a questão é, com quem você tem comunhão? Eu sei que comunhão você tem, mas com quem você tem comunhão? Com quem você anda? É fato, é bíblico inclusive, se você olhar, o princípio, diga-me com quem andas, as más companhias corrompem até mesmo bons costumes, gente. Quarto ponto, perdoe. E para isso aqui muitos precisam da graça de Deus, da graça de Jesus, da presença do Espírito Santo na sua vida. Lá em Marcos 11, 25, Jesus ensina que quando nós estivermos orando, se a gente tem alguma coisa contra alguém, perdoai. E aqui diz, por que perdoai? Para que o vosso Pai Celestial também vos perdoe as vossas ofensas. Gente, é um princípio que Jesus amarra com uma condição. Mateus 6 e 14, lá no mesmo Sermão da Montanha, que ele vai falar, que a gente leu ali a parábola dos construtores, seja aqueles que ouvem a palavra e praticam a palavra, ele fala, então bota o 12. Aqui ele está ensinando a oração do Pai Nosso, Mateus registrou, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós, lê para mim, temos perdoado aos nossos,
a gente é muito bom em querer ser perdoado. Como é bom quando a gente pode dizer assim, eu tenho uma dívida contigo, e a pessoa, não me deve mais. Ô, delícia, gente. É raro acontecer, né? É bem raro. Mas que coisa boa, gente. Não precisa pagar, está tudo certo. Mas aí o princípio é o seguinte, nós também temos que perdoar aqueles que nos devem. Aqui não está falando de um valor financeiro, mas uma dívida de amor. E aí ele vai dizer depois, pode ir para o 14, porque, olha só a condição agora, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, está vendo que agora não é dinheiro, é a ofensa. Se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Agora, olha o problema. Você pegou aqui, se eu perdoo, eu sou o quê? E se eu não perdoo? Eu não sou perdoado. Agora, olha o que diz Isaías 59, 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida. A mão de Deus não está encolhida. Deus não tirou a mão para que não possa salvar. E nem é surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados escondem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Então olha aqui uma coisa. Se eu não perdoo, eu não sou. E o meu pecado, ele me separa de Deus. Entende isso? O pecado te separa de Deus. Não há um justo sequer que faça o bem e não peque. Todos os dias nós pecamos, gente. E quem acha que não, está enganando a si mesmo. Porque tem muitos pecados que são automáticos já, inconscientes, a gente nem percebe, pá, já fez. A gente nem percebe. Tem aqueles que a gente confessa. E uma ideia é confessar até aquele que você nem percebe. Senhor, perdoa os pecados. Perdoa esse, esse e esse. Mas também perdoa aqueles que me são ocultos, que eu nem percebo, mas que fazem parte da minha vida. Que a nossa carne é a nossa humanidade, tá? Quando a Bíblia fala em carne, fala em humanidade. A nossa humanidade, ela leva para o pecado. Paulo disse, eu vejo nos meus membros uma força que luta contra a força da minha mente. Quer dizer, o meu entendimento, a minha razão, de que eu tenho que fazer a vontade de Deus, mas eu vejo em mim outra coisa lutando contra mim. E por que o perdão, gente? Por que será que Deus, eu já pensei isso, por que será que Deus condicionou o perdão? Porque perdoar é essencial, não para quem feriu, mas para quem foi ferido. Já parou para pensar? Pensa comigo aqui, estão comigo, gente, sim ou não? Tudo que Jesus nos ensina, Deus nos pede, é sempre para o nosso bem. É sempre para construir a nossa vida. É sempre para que a gente possa viver uma vida plena e abundante diante dEle. Porque a pessoa que não perdoa, ela carrega muito sentimento ruim, muito rancor, muito ressentimento. O que é ressentimento? É sentir de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Muito rancor, muito ressentimento, muita mágoa. E você sabe o quanto isso é prejudicial no dia a dia? É ou não é que uma pessoa que não... Você sabe disso. Pode ser você, ou pode ser alguém que você convive, que tem uma mágoa no coração, um ressentimento no coração, e aquilo é tão negativo na vida daquela pessoa, gente. É ou não é? Concorda sim ou não? Aquela pessoa fica ressentindo aquilo e... Gente, a mágoa, o ressentimento, o rancor, escuta isso aqui. Não piora a vida de quem te feriu.
mas te prejudica demais. Por isso que o Senhor disse, perdoai. Quando você estiver orando e lembrar de alguém que te fez algum mal, perdoa. Libera essa pessoa. Quando a gente, o que é o perdão? Gente, escute isso aqui, grava isso aqui. O perdão não inocenta o culpado, mas cura o ferido. Estão entendendo, gente? Perdão não inocenta o culpado, mas perdão cura quem foi ferido. Por isso que o perdão é um princípio que Jesus ensinou nesse mesmo sermão da montanha. Perdoem, porque o perdão faz bem apenas para quem perdoou. E o outro, gente, é um outro ponto, mas não vou chegar até o final. Eu fiz 12, não sei para quê, sabia que não ia chegar nos 5, mas fiz 12. Mas um dos princípios que eu ia trazer é o princípio do semear e colher. O que quer dizer isso? Está lá em Gálatas 6 e 7 também, o mesmo texto. Paulo ele tem o mesmo início da questão da comunhão. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. E agora ele diz de novo aqui para outra igreja. Não vos enganeis, e nem brinquem com Deus. De Deus não se zomba, ele está dizendo. Gente, não brinquem com Deus. Não vos enganeis e não brinquem com Deus. Esse texto aqui tem que gerar temor em nós, gente. Não brinquem com Deus. Aquilo que o homem semear, isso ele também. Por isso que Oséias 10 e 12 vai dizer assim: semeai para vocês injustiça. Semeie da forma certa. Sejam justos, semeai para vós em justiça. E aí vocês vão colher segundo a misericórdia. O que esse princípio traz para nós? O que ele tem a ver com o perdão? Gente, aquilo que você fizer para os outros, você vai colher na sua vida. Aquilo que eu fizer para os outros, eu colho na minha vida. Seja o bem ou seja o... E você sabe que todo plantio, a colheita é o quê? Multiplicada. Olha, esse texto tem que trazer temor, gente. Então quer dizer, quem me feriu, ele vai ter com Deus. Agora, se eu não perdoo essa pessoa, eu estou sendo prejudicado, o meu interior está sendo prejudicado. A pessoa que é cheia de rancor, mágoa e ressentimento é uma pessoa que não é feliz. Porque o coração dela carrega trevas, sentimentos ruins. E o quinto para hoje, o quinto princípio para 2024. Tenha uma vida voltada para servir, a começar na sua casa. Jesus ele ensinou lá em Marcos 10 e 43. Mas entre vós, ele está falando que no mundo, volta um pouquinho ali, Kelly, por favor. É isso aí mesmo, Jesus chamando-os para junto, disse, o que aconteceu? 2 discípulos chamaram Jesus de lado e disse o seguinte: Jesus, a gente queria ver um negócio contigo aqui, sabe que a gente está aí estamos aí nessa missão contigo, sabe aqueles malandros que querem pedir uma promoção, estamos juntos, Jesus, estamos juntos, viu, no barco aquela vez lá, não foi nós que te chamamos, foi o outro, nós sabíamos que ia dar tudo certo, nós estamos aqui, Jesus, contigo. Então nós queríamos ver se, quando tudo isso aí que tu tem dito acontecer, subir no céu e tal, tem como sentar um na tua direita e um na tua esquerda. Sabe 2 filhos brigando, quem senta do lado do pai e da mãe? Eu quero sentar aqui, não, senta aqui, senta aqui. Aí os pais normalmente dizem, vai tudo para trás agora. Mais ou menos assim Jesus disse para eles.
Permite-nos, ó, que na tua glória, são 12, né, Jesus? Tu vai ter que escolher, né? Só tem uma à direita e uma à esquerda. Bota um na direita e outro na esquerda. Fosse um time, eles iam dizer, bota nós sair jogando. Aí Jesus vai dizer depois, pode passar. Pode ir de novo. Mais um. Os outros ficaram bravos com o pedido daqueles dois ali. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm domínio sobre eles, e os maiores exercem autoridade sobre os menores. Isso é o conceito do mundo, mas o reino não é assim, gente. O conceito do mundo é assim. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, esse será o que vos sirva ou serve. E quem quiser ser o primeiro entre vós, quem quiser ser o primeiro, deve ser o quê? Servo de todos. E ele ensina. Porque o próprio Filho do Homem, o próprio Cristo, não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então, o maior no reino de Deus é aquele que serve. E claro que você vai começar servindo na sua casa, porque tem gente que é tão bom na igreja, é tão bom na rua, e é terrível em casa. Para os outros, está sempre pronto, mas para a sua casa não está. Jesus ensinou dentro daquela realidade deles, os que querem ser maior aqui entre vocês, o maior deve servir a todos aqui. Começando entre eles. Jesus ensinou um grande princípio, até de humildade com eles, quando lavou os pés de todos os discípulos. Olha o princípio que ele ensinou ali. Se eu, sendo mestre, fiz isso com vocês, é isso que vocês têm que fazer, uns com os outros. No sentido de servir. Gente, tenha essa mentalidade quando você acorda já. Tenha essa mentalidade na vida, onde quer que você esteja. Sabe, se você vai num banheiro de algum lugar, porque tem gente que lava as mãos, seca com aquele papel, eu não sei como é que uns conseguem colocar o papel na pia, gente. Outros, o lixo está do lado, eles erram e não juntam. Mas está tudo bem. Mas se você vê, vai lá e junta. Onde você estiver, eu não estou dizendo seja escravo de todos, mas tenha esse coração de servo de todos. Você não vai se tornar uma pessoa que agora só vive para os outros. Não, não é sobre isso. Mas é sobre você ter esse coração de servo. De você estender a sua mão, de você ajudar. Esse é um princípio do reino de Deus. Aquele que quiser ser o maior, seja o quê? Servo. Sirva mais. Não é trabalhar mais, eu não sei se estou me fazendo entender, mas é aquela coisa assim de você poder estender, ajudar, contribuir naquilo que tiver ao seu alcance. Entenderam, gente? Amém ou não amém? Então vamos lá. Seja servo, mais servo, onde você estiver, você vai ver a grandeza disso. Seja servo onde você estiver. O que eu posso fazer? Olhe dessa forma, tenha esse olhar, tenha isso é mentalidade, essa mentalidade de como que eu posso servir. O que seria o que Jesus quis dizer? Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Mateus 5:16, se não me engano. Assim brilha a vossa luz, diante dos homens. Que luz é essa? As nossas boas, isso é cristianismo, gente.
As pessoas têm que ver em nós as nossas boas obras. Não é ser bobo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é ser idiota. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Seja honesto, seja correto, seja profissional. Mas seja um filho de Deus. Seja uma pessoa cheia de boas obras. Você está num lugar, de repente a pessoa que está ali trabalhando, está com alguma dificuldade, ajuda. Com certeza alguém vai dizer assim: essa pessoa tem alguma coisa diferente. Você sabe para que o sal serve? Jesus disse no 13, né? Vocês são o sal da terra. E se o sal for insípido, qual é a função dele? Não presta. Qual é a função do sal? Dá sabor, sim ou não? Mas sabe que tem uma outra função do sal que eu ouvi há muito tempo, e eu achei aquilo muito interessante. O sal no tempo de Jesus tinha valor, inclusive a palavra salário vem de sal, salário, né? Porque eles eram até pagos com sal. Então o sal tinha valor. Hoje o sal é uma das coisas mais baratas para comprar no mercado. Mas o sal no tempo de Jesus era uma coisa que tinha muito valor. Segundo, sal conservava. Dava sabor, terceiro. Mas tem mais uma coisa que o sal faz. Sal dá sede. Sim ou não? Sal dá sede. E quando a gente manifesta uma boa obra, a gente está quase que exercendo o ministério da reconciliação. Porque a pessoa vai olhar e vai dizer: o que ela tem de diferente? O que ele tem de diferente? O que esse jovem tem de diferente? O que essa jovem? O que essa senhora tem de diferente? O que esse senhor tem de diferente? O servir, gente, é no sentido de boas obras. Boas obras. Onde Jesus passava, ele fazia o bem. Madre Teresa de Calcutá, canonizaram ela, tornaram santa. Mas isso é um problema de quem fez. Agora, a obra dela é incrível. Leia a biografia dela, ao menos o resumo da biografia dela. E ela diz o seguinte, e eu encerro a noite de hoje, a mensagem de hoje, com esse princípio. Ela diz que nós não temos o direito de sair da presença de alguém sem deixar essa pessoa melhor do que ela estava antes. Isso é boas obras. Isso é cristianismo. Porque onde Jesus passava, as pessoas que encontravam com ele. Eu tenho o livro do Evangelho de João. Ô gente, onde Jesus passava. Nicodemos, a mulher samaritana. O homem que não conseguia entrar no tanque de Betesda, e assim você vai indo ali texto a texto, onde Jesus passava. Ele abençoava as pessoas. Cássio, mas eu não curo enfermos, mas você pode servir, você pode ajudar, você pode estender a mão. Amém? Sirva, perdoe, congregue, tenha práticas espirituais e seja grato. Vamos nos colocar de pé. Como muda a nossa vida quando a gente começa a ser grato todos os dias, mesmo diante dos desafios. Que a gratidão ela gera abundância e plenitude. Eu desafio você, seja mais grato. Imagina você acordar amanhã 10 minutos mais cedo, ou sair de casa 10 minutos mais tarde. Será que dá para fazer, gente? Dá para fazer sim ou não? E imagina você dobrar o seu joelho no secreto, colocar diante de Deus o seu dia. E imagina você levantar desse lugar e começar a ser grato a Deus. E imagina você começar
o dia dessa forma. Não tem como o dia não ser bom. Eu não estou dizendo que o dia vai ser perfeito, mas o dia vai ser bom apesar dos desafios. E aí comece nesse ano a rever com quem você tem comunhão, com quem você comunga. Ou como agora está em alta. Não vou falar. Posso falar? Vocês são curiosos, né? Não vou falar. Tá, vou falar então. É que assim, gente, eu tenho 20 e poucos anos de igreja, tá? Então tem onda, sabe? Deixa eu pedir uma coisa primeiro para os mais crentes aqui. Coloca carinho no que eu vou falar, combinado? Coloca carinho no que eu vou falar. Nós estamos na fase do a mesa. Tudo é na mesa agora. E o que eu ia dizer é cuidado com a mesa que você senta, tá tudo certo, por isso que eu lembrei. Agora eu já vivi tantas fases de teologia que eu quero dizer para você. Mais uns anos e ninguém mais vai falar da mesa. Mas agora parece que a mesa é tudo. É que está na Bíblia, Cássio. Sim, mas tem um monte de outras coisas que estão na Bíblia também que ninguém mais fala agora. Agora tudo é mesa, é na mesa. Posso afirmar o que eu estou dizendo aqui, sem medo de errar por esses anos de igreja que eu tenho. É legal, é um princípio legal. Eu não estou falando mal do princípio, eu estou dizendo que parece que isso aí agora virou santo. E é só alguém que fortaleceu essa ideia e outro daí pegou 3, 4 textos bíblicos e pá. Só que tem, para outras questões também tem vários textos bíblicos. Eu já vivi fases assim. E está tudo certo. E não estou dizendo que é ruim. Estou entendendo, gente? Eu estou dizendo que é ruim. Só que é uma fase que vai passar. E daí vai vir uma outra ideia e está tudo bem. Agora eu fico agoniado quando o que me agonia é que todo mundo começa a falar isso. Você vai ver o negócio, fulano na mesa, o outro na mesa, vem aqui na mesa, eu fui lá na mesa, tive um tempo de mesa, porque eu sei que é mesa. Eu gosto de cama, mesa e banho. E o lugar secreto, que Jesus ensinou no Sermão da Montanha, pouco se fala hoje. Que é tão importante quanto a mesa. É um lugar secreto, onde você entra, fecha a sua porta e se coloca diante de Deus. Isso aqui é tão importante, ou talvez mais, do que uma mesa. Por isso que eu descoloco amor, porque isso aqui dá uma trancada em alguns assim. Meu Deus, está errado, o caso está errado. Não estou errado, eu sei o que eu estou falando. Mas cuide a mesa que você senta. Vamos pegar o lado bom. Cuida quem senta na sua mesa. E cuide a mesa que você senta. Isso muda a vida, isso muda tudo. Tanto que você vai ver que Jesus foi pegando os discípulos, um por um, e trouxe eles para o ambiente dele, onde todos os dias eles aprendiam com Jesus. Faz sentido, gente? Sim ou não? Se Pedro seguisse Jesus à distância, ele teria sido Pedro? O Pedro que ele é? A referência que ele é para nós, ele teria sido, sim ou não? Não. Nem Mateus, nem Marcos, nem João, nem Tiago. Eles não seriam, se eles tivessem seguido a Jesus à distância. Não, eles andaram com Jesus. Eles estavam com Jesus. Por 3 anos, eles estavam com Jesus. Eles congregaram com Jesus. Estiveram reunidos com Jesus. Congregar é reunir, gente. Então em 2024, eu me lembro que eu falei isso aqui no início de 2023. Por exemplo, se você pensar assim, não, esse ano de 2024 eu quero
cuidar da minha vida espiritual. Bom, esse é o objetivo final, sim ou não? Eu quero chegar no final de 2024 e pensar assim: eu cuidei melhor da minha vida espiritual. Perfeito. Agora, como que eu vou fazer esse objetivo materializar? Então eu vou colocar, eu tenho como alvo participar de 50 cultos no ano. Seria um por semana, tá? No mínimo. Isso é um alvo daí. Eu tenho o alvo de conversar com o pessoal que é mais experiente que eu e ler 2 livros que vão me ensinar sobre as práticas cristãs. Opa! Eu vou desenvolver o hábito de ler a Bíblia agora esse ano. E eu falei aqui na parábola das 10 virgens que não é sobre um sprint, é sobre constância. O óleo delas não acabou. Então não precisa ler 20 capítulos da Bíblia por dia para ler a Bíblia em 3 ou 4 meses. Se eu não me engano é 3 meses, que se você ler 20 capítulos por dia, você lê a Bíblia em 3 meses. Eu sugiro você ler um capítulo da Bíblia todos os dias, por toda a tua vida. É muito melhor. A Bíblia fala não de performance, mas de continuidade. Seja contínuo na sua vida espiritual, no seu jejum, nas suas orações, na igreja. Isso vai construir uma conexão com Deus, uma influência de Deus na sua vida muito maior. Amém? Pai, obrigado por essa noite, por estarmos nesse lugar, pela Tua presença nesse lugar. Obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra é vida, a Tua palavra é viva, a Tua palavra é do céu, é pão que desce do céu para alimentar o nosso espírito. Eu peço a Ti, Espírito Santo, que a Tua presença possa continuar ministrando a vida de cada um que aqui veio, cada um que nos assiste. Trabalha nos nossos corações, para que nós venhamos a desenvolver uma vida que honra e glorifica o Teu nome. Senhor, que cada texto, que cada aplicação do texto da Tua palavra possa continuar falando nos nossos corações, a começar na minha vida, Pai. Eu peço, Senhor, um restante de domingo, eu peço uma semana abençoada. Senhor, que o caminho de cada um aqui seja consagrado, apresentado ao Senhor. Que seja uma semana onde possamos andar mais na Tua presença. Que possamos ouvir a voz do Teu Espírito. Que possamos andar segundo a Tua vontade. Abençoa-nos, Pai. Abençoa essa palavra nos nossos corações. Em nome de Jesus.